Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de filosofia, como ciência, explicação, magia, método, mistério, mito, realidade, religião, representação, senso comum, técnica, tecnologia, teoria. Vamos também dar algumas dicas aqui de bibliografia e comentar essa bibliografia e obras de apoio para a filosofia e algumas obras também de aprofundamento comentadas também, para você aprofundar em filosofia. Bora lá? O que é ciência? Ciência é a forma de conhecimento do mundo que se formula em linguagem conceitual, isto é, em teorias que resolvem problemas suscitados pela quebra da ordem natural das coisas, oferecendo como prova suas respostas baseadas em critérios válidos de justificação. O que é explicação? A explicação é a relação entre uma teoria e um fato da observação, isto é, dada uma determinada ocorrência relacionada com uma lei geral causal provada cientificamente constitui uma explicação dessa ocorrência. O que é magia? É um modo de dominação do homem sobre a natureza que se apoia no poder da palavra e do pensamento humano, como meio de obter efeitos causais sobre as coisas. O que é meta? Meta é a sequência de passos de um roteiro de pesquisa. É uma palavra grega que significa seguindo um caminho. Significa caminho, né? Mistério. O que é mistério? Um significado profundo que subjaz nas ocorrências do mundo, segundo a concepção religiosa da natureza das coisas. O que é mito? É uma história verdadeira, uma narração sobre as origens, ocorrida nos tempos das origens, né? Quando, com a inferência de entes sobrenaturais, ou a interferência de entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir. Geralmente os deuses, né? A intervenção divina, para que as coisas possam começar a existir. O mito está ligado ao primeiro conhecimento que o homem adquiriu ou desenvolveu de si mesmo e de seu contorno, e que ainda revive nas crianças de todas as idades. Né? É a realidade, a dimensão do real que recebe alguma significação no pensamento e, portanto, na linguagem. Pode ser entendida também como conjunto dos objetos do mundo, né, enquanto correspondente a conceitos. O que é religião? É uma forma de conhecimento do mundo que se expressa em linguagem simbólica, isto é, em mitos contendo chaves de mistérios, cujo acesso somente se dá através de ritos, né, em rituais apropriados. O que é representação? Traça um sinal exterior pelo qual o pensamento se fixa numa linguagem, podendo ser apreciado fora do contexto emocional e vivencial do qual surgiu. O que é senso comum? É o conhecimento espontâneo que se tem do mundo, enquanto não se problematiza o modo como ele justifica seu grau de certeza. É, portanto, o conhecimento correspondente às nossas rotinas interpretativas cotidianas. O que é técnica? É um modo de dominação do homem sobre a natureza, pelo qual empregam-se artefatos visando o controle das forças causais naturais, como meio de obter as alterações pretendidas da ordem das coisas. O que é tecnologia? A técnica é baseada em mecanismos cientificamente construídos, cujo funcionamento geralmente independe do esforço contínuo do homem. O que é teoria? É um discurso conceitual em que se expõem as relações causais entre os objetos de um universo de estudo. Por exemplo, a teoria gravitacional, da gravitação, né? Da gravidade. Nela existem várias leis causais, as famosas leis de Newton, as 3 leis de Newton, né? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Massa é igual a massa vezes aceleração, como é que é? Agora esqueci o segundo aqui. Não lembro, a segunda e a terceira toda ação tem uma reação, né? A famosa fórmula lá do Newton. Caralho, me fugiu. São as leis Newton que explicam o movimento e expõem as relações entre os corpos possuidores de massa e, portanto, de força gravitacional, né? Força é igual a massa vezes aceleração. É isso aí. Vamos então à bibliografia comentada, as obras de apoio para a filosofia. Né? Tem a obra do Ruben Alves, Filosofia da Ciência, a apresentação em linguagem amena de conceitos e discussões básicas para entender o que é, como se faz e por que se faz pesquisa científica. Tem a obra A Vida de Galileu, do Bertolt Brecht, né, um texto para teatro escrito por um dramaturgo de grande método que constrói o perfil de Galileu, pioneiro das novas formas de pensar o mundo, do método experimental e do uso da linguagem matemática para descrever os acontecimentos dos fenômenos naturais. Né? Tem a obra do Albert Einstein também, né, Como Eu Vejo o Mundo, coletânea de artigos e opiniões do maior cientista do século XX, o inventor da teoria da relatividade. É leitura fácil e agradável. E agora algumas obras de aprofundamento. Né? Tem as Revoluções Científicas, do Isaac Epstein, né? A apresentação histórica
e discussões a respeito das revoluções científicas, isto é, das mudanças de princípios básicos que servem de alicerce às explicações dos fenômenos da natureza. Tem a Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Esta obra polemiza com a concepção positivista da ciência, propondo uma outra concepção que confere à ciência o caráter de um fazer humano culturalmente influenciado, né, que cria paradigmas, né, e que se estrutura em torno de paradigmas, e esses paradigmas explicam durante um determinado tempo a maior parte dos fenômenos. Até aqui começa a entrar em crise esse paradigma, e aí outros paradigmas começam a ser criados, e as pessoas, os cientistas, podem migrar para esses outros paradigmas desde que eles consigam explicar de forma mais consistente e satisfatória os fenômenos, né? Tem em torno da Galileu, obra de José Ortega y Gasset. Apresenta o conhecimento científico não como uma busca desinteressada do ser das coisas, mas como expressão de uma forma de vida, um modo de organizar as circunstâncias vitais. Defendida a tese de que o homem é ele mesmo e sua circunstância. É aqui que ele defende, né? O que é o ser humano? O ser humano, o que sou eu, né? O que é o ser humano? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, ele vai dizer, né? Tem a lógica da pesquisa científica também, do Karl Popper, né? Neste seu primeiro livro, Popper defende a tese de que o conhecimento científico é sempre provisório, né? E que sempre pode ser refutado por novas experiências, né? E aí ele elabora a sua teoria da falibilidade ou da refutabilidade, né? Tem a Isabelle Stengers, em seu livro Quem Tem Medo da Ciência, Ciências e Poderes. Ela desenvolve lá uma reflexão crítica sobre a investigação científica contemporânea, inserindo-a na dinâmica dos processos culturais. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies, e até a próxima.